aqui, né? Mas me fala, quais são os principais direitos das pessoas que já estão dentro do SUS? Olha, Gabriel, nós temos que partir do seguinte ponto, para a gente entender o direito das pessoas que gestam no SUS e também em toda a rede de saúde, mesmo na rede privada. Que a saúde é um direito constitucionalmente tutelado e que nós temos um eixo na Constituição hoje que é o princípio da afetividade e o princípio da identidade. Todos os direitos que nós temos na Constituição, eles devem ser interpretados a partir do princípio da afetividade e da identidade. O que quer dizer isso? Isso é uma visão multidimensional do ser humano. O ser humano, mesmo na área médica, ele não pode ser visto apenas num aspecto biológico, numa dimensão biológica. Ele deve ser visto também na sua dimensão afetiva e identitária, da sua identidade. Então a saúde, ela tem que respeitar, assim como todos os outros direitos, respeitar esse aspecto da identidade da pessoa e da afetividade da pessoa. Então, quais são os direitos que as pessoas transgêneras têm na área de saúde e durante a gestação? Todos os demais direitos, né, que comumente as pessoas têm, e também que seja respeitada a sua identidade e a sua afetividade. Então, ela vai ter direito a pré-natal gratuito, né? E que durante esse pré-natal a abordagem seja uma abordagem inclusiva, que respeite a sua identidade, que respeite a sua afetividade, né? Depois, direito a um parto humanizado e que, novamente, nessa humanização é necessário que tenha o respeito à sua identidade e à sua afetividade. O direito a todo o tratamento no puerpério, né? Porque todas as parturientes têm o direito a um tratamento adequado durante o puerpério, não só a parturiente, como o recém-nascido, né? Direito a poder colocar o seu nome social na sua documentação médica. Então, todos os direitos que já existiam e sempre existiram em relação às parturientes, e lembrando que tem que ser respeitado o princípio da afetividade, né, e o princípio da identidade. E que as pessoas não são apenas uma dimensão biológica, mas são, sobretudo, uma dimensão afetiva e de identidade. Você já trouxe um nome diferente, né, que é o nome de parturiente. Esse não é um nome que normalmente costuma ser utilizado pelas pessoas, né? Normalmente as pessoas se referem como mãe ou pai. Esse termo já é utilizado, né, dentro da enfermagem e ele ultimamente foi incluso também, né, pelo STF para as pessoas que gestam, né, também. A senhora poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Exatamente, Adão. No julgamento da DPF 787, tá, o Supremo Tribunal Federal decidiu que na declaração de nascido vivo do recém-nascido, né, deve constar no lugar de pai, mãe, ou melhor, de mãe, parturiente, né? E qual foi o objetivo? O objetivo garantir, né, que a mãe, o pai que é trans, né, e que tem ali que ainda preservou, né, o seu sistema biológico para gerar, que ele tenha a oportunidade de colocar o nome social dele no registro de nascimento da criança. Então, antes se tinha mãe, e aí se impedia, né, depois que o nome social fosse colocado no registro de nascimento. Então, agora é parturiente. E esse é o nome mais técnico, né? É o nome que a enfermagem já usava, que parturiente é a pessoa que dá à luz, né, a um outro ser humano. Então, o Supremo entendeu que essa expressão parturiente é a expressão mais inclusiva, mais técnica, né, e que atende ao princípio da afetividade, a identidade, a dimensão também identitária do ser humano que está dando à luz. Então, é parturiente na declaração de nascido vivo. Isso é um tema bem interessante, bem bacana, né? Porque nós estamos numa época que é cada vez mais atual, né? Se falar muito sobre identidade de gênero, sobre sexo, diferenciar de sexualidade também, né? Muitas pessoas acabam confundindo esses temas também, né? E
justamente colocar esse parturiente, né, é um avanço muito importante, né, principalmente para homens, mulheres trans, né, principalmente homens trans, né, que gestam, justamente também para identificar as pessoas e as pessoas se aproximarem um pouco mais com esse tema também, né, principalmente pela questão, muitas pessoas até podem ter dúvida, né, será que um homem trans ele também tem os direitos à licença maternidade, né, e todas essas questões que envolvem essas pessoas também, né. Então, um homem trans, né, que gesta tem direito à licença maternidade. Né, o Supremo também entendeu isso ao interpretar lá o artigo 71A da Lei 12.873, decidiu que nas uniões homoafetivas, né, o homem trans que gesta, ele tem direito à licença maternidade. E se, em sendo segurado do INSS, né, ou como contribuinte individual. Se essa pessoa não for segurada do INSS, né, e a mãe não gestante for segurada, ela tem direito a receber licença maternidade. Então, então nessa união homoafetiva, se o homem trans que gerou for segurado do INSS, ele vai ter direito ao auxílio previdenciário, da licença maternidade. E se ele não for segurado e a mãe que não gestou for segurada, ela tem direito também aos 120 dias. E se o homem trans que gestou for segurado, ele vai ter direito a 120 dias, aí a mulher trans, a mãe que não gestou, ela vai ter direito à licença de 5 dias, que seria a licença paternidade. Acho muito bacana mesmo. E assim, né, nós temos hoje, né, a legislação, hoje não, né, desde sempre, uma legislação que sempre protege os direitos humanos, né, que protege aquele valor intrínseco do ser humano, né, que o ser humano não é um meio, mas, né, assim, um fim. E como nós podemos, professora, na sua opinião, aproximar mais da realidade essa questão constitucional hoje em dia? Olha, eu acho que pela educação e pela informação, né? Então, assim, eu penso que a formação do ser humano ela tem que ser integral. Então, mesmo quem trabalha na área da saúde tem que ter conhecimento sobre os direitos humanos. E quem trabalha na área do direito tem que ter conhecimento sobre os direitos da saúde. Né? Hoje nós vivemos um momento em que a ciência ela se caracteriza pela interdisciplinariedade. Né? E, então, eu acho que é pela educação, pela superação dos preconceitos. Né? Nós temos, às vezes, uma carga grande de preconceitos na prestação do serviço. Então, tem que fazer a formação de quem está lá na ponta. Quem está lá na unidade de saúde. E essas unidades de saúde, elas não podem ser influenciadas por pensamentos religiosos, né? Lembrar que o Estado é laico e que as unidades de saúde devem ser um espaço laico, que não pode ser influenciado por concepções religiosas. Obviamente, não são todas as religiões que têm preconceito em relação à questão da afetividade e da identidade. Mas sabemos que existem religiões que têm essa carga de preconceito e isso pode afetar, né, as unidades de saúde se a gestão não primar pelo respeito ao Estado laico. Porque o contribuinte, ele tem todas as religiões, ele tem todas as identidades e então, a administração pública ela tem que ser inclusiva, laica e respeitar o direito à identidade das pessoas. Apesar de sermos um país